A delegada Letícia Prado explica a respeito de crimes cibernéticos, fraudes bancárias e como se proteger na internet. Crimes cibernéticos. Então, os crimes cibernéticos hoje, na Polícia Federal, eles também têm uma relevância muito importante. No último ano foi criada a Diretoria de Crimes Cibernéticos, então a parte de crimes cibernéticos, ela agora tem uma diretoria especialmente voltada para isso. Então é toda uma diretoria criada em Brasília e nas superintendências, como aqui na Polícia Federal, nós temos uma delegacia especializada na repressão a esse tipo de crime. Então nós capacitamos o pessoal para trabalhar com isso, mediante cursos, simpósios, workshops, para entender. Nós temos também todo um know-how de perícia técnica de informática para nos ajudar na investigação desses crimes. Fraude bancária. Então, existem vários tipos de crimes cibernéticos. Nós não costumamos dizer exatamente como a investigação é feita, porque assim que nós tornamos pública a maneira como a investigação é feita, nós podemos acender, né, um alerta nos próprios criminosos. Mas, por exemplo, nós temos crimes de fraude bancária eletrônica, que é um dos crimes que é de atribuição da Polícia Federal, é um crime investigado pela Polícia Federal. Então, o crime de fraude bancária eletrônica, por exemplo, contra a Caixa Econômica, nós vamos entender como que foi feita a invasão, como que aquela senha foi criada, qual o dispositivo informático que aquele criminoso utilizou para adentrar naquele sistema e cometer aquela fraude. E aí nós temos esses instrumentos para fazer, na verdade, o passo a passo que o criminoso fez para ingressar naquele sistema. E a partir dessa regressiva que nós fazemos, a partir do que o criminoso fez para adentrar naquele sistema, nós vamos conseguir punir ele de forma exemplar. Provas no meio virtual. É um meio diferente, né? O meio virtual, ele tem toda uma particularidade que necessita que os policiais sejam capacitados para entender. Então, no meio virtual, a gente geralmente está voltando ao passado, né? No meio físico também. É só uma colheita de provas que é feita de maneira diferente. Claro que o meio cibernético ele desafiou os órgãos públicos a entenderem e criarem instrumentos para que isso possa ser feito de uma forma completamente diferente do plano físico. Mas nós temos sim como colher essas provas, né? Tudo é deixado rastros. Então, hoje em dia, você faz uma postagem na internet, você se arrependeu e apagou, nós temos como encontrar esses rastros do que foi feito anteriormente, ainda que você tenha apagado essa postagem. É uma maneira diferente, porque é uma maneira cibernética, mas nós temos instrumentos para isso. Crimes cibernéticos no Amazonas. Existem vários tipos de crime cibernético que são de atribuição da Polícia Federal, que são crimes que nós investigamos. O crime que nós mais investigamos aqui no Amazonas, né, estatisticamente, o crime que a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos mais investiga é o crime de abuso sexual, que é perpetrado pela internet. Então, existe uma criança abusada, essa criança é abusada, esse material ele é vinculado na internet, existe essa tramitação desse material, e aí nós conseguimos chegar, né, nesse criminoso, nessa pessoa que abusou dessa criança. Como proteger as crianças? O que a pessoa pode fazer, né? Os responsáveis, obviamente que eles têm que ter um controle sobre aquela criança, quem são as pessoas que têm acesso a essa criança, né? O que essa criança anda fazendo, porque a gente encontra também muito material produzido pela própria criança. Então a criança ganha um celular, a criança ganha um computador e acaba produzindo um material que muitas vezes é influenciado por alguém que está na internet. Então ela entra num joguinho, ela conversa com alguém e ela não sabe que aquela pessoa, ao invés de ser uma criança, na verdade é um adulto. E aquele adulto pede para que ela faça algumas coisas, para que ela se filme, e ela acaba tramitando isso pela internet, ela manda para esse adulto. Então os pais precisam ter cuidado com relação ao que os seus filhos estão fazendo na internet. Esse é o ponto em relação aos crimes sexuais. Proteção de dados. A proteção de dados hoje ela é muito importante, então proteger os nossos dados. O e-mail que eu uso, qual é o provedor, as minhas senhas, são senhas de fácil quebra.
É uma senha que alguém que conhece a minha vida vai saber chegar nessa senha? Ou é uma senha alfanumérica, uma senha com números e letras? Então, é criar dispositivos que vão me proteger mais. E hoje em dia a informação na internet em relação à proteção de dados é ampla. Você consegue encontrar vários sites onde te ensina a proteger os dados de maneira mais forte do que simplesmente colocar uma data de nascimento, o nome da rua onde você mora, o número da sua casa ou qualquer coisa do tipo. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.